E agora nós vamos entrar no tema que é um tema do momento. Eu não sei se você viu, mas há algum tempo atrás apareceu um vídeo, e não é que apareceu assim, é um vídeo verdadeiro, em que um representante, um amigo pessoal do Papa Francisco, ele aparece numa reunião de líderes religiosos e ele traz uma mensagem gravada do Papa Francisco para os líderes evangélicos e protestantes. E a mensagem do Papa é tão bem aceita que os líderes aplaudem de pé e o chefe desses pastores, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, ele simplesmente entra em êxtase. Depois da mensagem do Papa Francisco, esse pastor, o líder, começa a falar em línguas, começa a fazer um movimento pentecostal, porque é um grupo de pessoas evangélicas, tanto do ramo tradicional quanto do ramo pentecostal. E aquilo vira uma festa, todo mundo aceitando, concordando e tal. E o Papa Francisco, que é uma pessoa bem assim, carismática, uma pessoa que transmite uma humildade bastante interessante e cativante, ele pediu aos pastores, orem por mim, me abençoem, que eu vou abençoar vocês também e tal. Quando os pastores terminam essa reunião, então o líder desses pastores vai à frente, pega um iPhone, pega o seu telefone pessoal e grava outro recado e envia para o Vaticano. E as pessoas aplaudem de pé, e é uma comoção, as pessoas choram, é uma coisa impressionante. E aí vem a pergunta que está sendo discutida no Brasil e no mundo inteiro. Será que isso é um movimento ecumênico? E o ecumenismo é bíblico? E a igreja adventista entra no ecumenismo, não entra? Como é que é isso? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Já deu para perceber que esse é um tema muito importante, ao mesmo tempo delicado e polêmico. Primeira coisa que eu queria explicar a você é que dentro da Bíblia existem dois movimentos ecumênicos. Existe o movimento ecumênico de Deus e existe o movimento ecumênico do diabo. São dois movimentos ecumênicos. O movimento ecumênico de Deus está em João capítulo 10, que a gente vai ler durante o programa. O movimento ecumênico do diabo está em Apocalipse 16, que a gente também vai ler aqui durante o programa. Mas antes de ler esses textos, eu queria dizer para você o seguinte, que o ecumenismo não é, em hipótese alguma, o fato de uma pessoa de uma igreja ser amiga de uma pessoa de outra igreja. Ou seja, se um dia você vê um pastor da igreja A junto com o pastor da igreja B, não significa que ali tem um movimento ecumênico. Por quê? Porque nós, como cristãos, devemos nos relacionar com todas as pessoas e devemos ser amigo de todas. Isso não quer dizer que você esteja no movimento ecumênico. Só para esclarecer, porque tem gente que acha que só porque uma pessoa líder de uma igreja foi numa reunião da outra, já estão no movimento ecumênico. Não necessariamente, nem sempre é assim. Então, a amizade deve ser feita. Desenvolver relacionamentos, isso é uma orientação de Deus. E nós devemos, como cristãos, ser amigo de todos. E devemos conversar com todos, abraçar a todos. Isso não é ecumenismo, isso é cristianismo. Ok? Então, isso está claro para você. Agora, o que é ecumenismo? Ecumenismo é quando movimentos diferentes, muitas vezes abrem mão de alguns dos seus princípios bíblicos e religiosos para se unir a um movimento em torno de uma visão única, em torno de defender uma ideia única que pode ser a favor ou contra os princípios da Bíblia. Agora, nós vamos explicar melhor. O ecumenismo que a Bíblia menciona, do lado do mal, envolve a união de igrejas e envolve a união também da política com a religião. Deu para você entender? Vou repetir. O movimento ecumênico do mal, que aparece em Apocalipse 16, é um movimento que une igrejas, une religiões, e não somente uma união religiosa, como também uma união política. Né? Porque ecumenismo é ter alguma coisa em comum, é ter uma visão em comum, é se unir em torno de um ideal. Tudo bem até aqui? Agora veja,
Quando a Bíblia fala do movimento ecumênico do mal, olha só o texto bíblico. Apocalipse 16, versos 13 e 14. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós precisamos entender esses 2 versos de uma maneira bem clara. Eu quero voltar para o verso 13, para ler, parar e comentar. O verso 13, vou ler outra vez, ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos. Vamos analisar isso. Quando a Bíblia fala dragão, besta e falso profeta, aqui está uma contrafação da Trindade. Entendeu? A Bíblia menciona a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui está a Trindade do mal, que é o dragão, a besta e o falso profeta. Quando a Bíblia diz, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, veja que o assunto aqui é espiritual. Esses 3 espíritos imundos são 3 movimentos religiosos, entendeu? Um movimento religioso sai da boca do dragão. Um movimento religioso é uma obra-prima do próprio Satanás, certo? O outro movimento religioso sai da boca da besta, ou seja, a besta do Apocalipse dirige um movimento religioso. E o terceiro espírito imundo, ele sai da boca do falso profeta. Ou seja, tem a ver com um outro movimento religioso que se diz profetas de Deus, que se dizem porta-vozes de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Então esses 3 espíritos imundos são 3 formas de religiões, são 3 movimentos religiosos. E esses 3 movimentos religiosos, que historicamente estavam separados, a Bíblia diz que eles vão se unir. Esse é o ecumenismo do diabo. Veja o verso 14 agora, o verso 14. Diz assim, porque eles são espíritos e demônios. Ou seja, quem dirige o movimento do dragão são os demônios. Quem dirige o movimento que saiu da besta são os demônios. E quem dirige o movimento religioso, que são os falsos profetas, também são os demônios. Por isso que o verso 14 fala assim, porque eles são espíritos de demônios. Essa é uma afirmação bíblica. E o verso 14 continua dizendo assim, operadores de sinais. Essa expressão, operadores de sinais, está dizendo, eles fazem milagres. Milagres, entre aspas. Porque você sabe que o diabo também faz os seus milagres. Mas tem toda uma artimanha por trás disso. Então entenda, operadores de sinais. O que são esses sinais? São esses milagres, essas coisas que muitas vezes aparecem por aí, que encantam as pessoas. Entendeu? As pessoas são atraídas pelos milagres. Cuidado, hein? Porque nem tudo que reluz é ouro. E nem sempre onde há fumaça, há fogo. Às vezes é só fumaça. Então, o texto bíblico diz que esses 3 espíritos imundos, eles são espíritos de demônios e que operam sinais. Ou seja, a estratégia desses 3 movimentos religiosos aqui, uma das estratégias é fazer milagres, é fazer curas, é fazer coisas sobrenaturais. Por quê? Porque as pessoas são fascinadas pelo sobrenatural. Então, se acontece algo sobrenatural na vida de uma pessoa, essa pessoa não quer saber se a Bíblia apoia, se não apoia, se é da vontade de Deus ou se não é. Simplesmente a pessoa diz o seguinte, eu fui beneficiado com isso, eu fui beneficiada com aquilo, eu fui abençoado por esta ou por aquele milagre. Então a pessoa, ela não está preocupada se aquilo tem base bíblica, se não tem, se aquilo tem aprovação de Deus ou não. Por isso que uma das estratégias do inimigo é fazer os sinais, é fazer as maravilhas, é fazer esse movimento de milagres que atrai e encanta tanta gente. E como tem gente
enganada por aí, porque estão simplesmente indo atrás de milagres. E esquecem da Bíblia, esquecem de estudar a Bíblia, esquecem de seguir o certo, fazer o que é certo. E esse é um problema gravíssimo. O texto bíblico continua dizendo, operadores de sinais, e aí continua, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Ou seja, esses 3 espíritos imundos, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quando a Bíblia usa a expressão aos reis, está usando uma expressão tipicamente política. Por quê? Porque a expressão reis aqui, na linguagem de hoje, seriam os governantes, seriam os líderes políticos, sejam eles reis, sejam eles parlamentares, sejam eles deputados, sejam eles presidentes. Então diz a Bíblia que uma das estratégias desse ecumenismo aqui, um deles é fazer milagres, o outro é se dirigir aos reis do mundo, ou seja, é ter o apoio político, é mexer com a política, é mexer com as leis do país, é tentar se infiltrar na administração pública para alcançar os seus objetivos. E você sabe como tem pessoas que usam a Bíblia, a religião e a fé como um trampolim político para entrar na vida pública dos reis, como diz aqui. Então, a Bíblia nos chama a atenção ao dizer que ele se dirige aos reis do mundo inteiro. Então aqui está claramente um movimento ecumênico, que mistura religião e política, que mistura igreja e política. E o verso 14 continua dizendo, ele se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim, com o objetivo de ajuntá-los para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o objetivo desses 3 espíritos imundos é ajuntar, ou seja, é o ecumenismo, é unir esses movimentos todos, unindo política e religião, fazendo essa unificação. Para quê? Para uma perseguição, para uma batalha, para uma peleja. E o texto bíblico é claro. Então o povo de Deus vai sofrer uma perseguição por causa desse movimento ecumênico. O movimento ecumênico onde se une o movimento que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, eles já estão unidos. Só que a união ela é feita de uma maneira muito inteligente, por trás dos bastidores. Quando os membros dessas igrejas, desses movimentos, forem perceber, já estarão praticamente unidos. Porque a estratégia envolve leis, envolve alianças, envolve conchavos. Tudo isso está acontecendo atualmente. O problema é que as pessoas estão se unindo em torno de um ideal mais político e, religiosamente falando, água com açúcar, porque, na verdade, essas pessoas não querem estudar a Bíblia. Eles não examinam a Bíblia com seriedade. A Bíblia, para essas pessoas, é mais que um livro assim de história, um pouco de filosofia e tal. Eles não levam a Bíblia tão a sério como deveriam levar. E hoje, você pode observar que uma das estratégias ecumênicas está diante dos nossos olhos, em que as igrejas modernas e também as tradicionais já não se aprofundam mais na Bíblia. Hoje o foco está mais na música, sabe, naquele negócio de você entrar num clima espiritual, de você falar, ai que lindo, ai glória a Deus, ai aleluia e tal. E as pessoas vão nesse ritmo e elas esquecem da Bíblia. E simplesmente elas se deixam levar pelo que o pastor fala, pelo que o sacerdote fala, pelo que o papa fala, pelo que o líder espiritualista fala. E a pessoa não lê a Bíblia, não segue a Bíblia seriamente como deveria seguir. Então, eu chamo a sua atenção para a Bíblia, para a palavra de Deus, e não para o que as pessoas andam falando ou pensando ou estruturando por aí. Ficou claro para você? O ecumenismo do mal está unindo religiões e igrejas contra princípios seríssimos da Bíblia. Princípios seríssimos da Bíblia. Eu vou mencionar no próximo bloco alguns desses princípios seríssimos que esses 3 movimentos
de Apocalipse 16 simplesmente ignoram porque eles têm um outro objetivo, um outro foco. Então, por favor, fique atento, chame mais pessoas, porque no segundo bloco nós queremos apresentar alguns desses pontos em que esse movimento ecumênico se baseia para criar uma força, um poder, a fim de perseguir os fiéis servos de Deus. Tá bem? Fazemos um intervalo agora, depois eu volto com você. Um abraço e até lá.